Pessoal, então, como eu disse, a nossa entrevista com a Luana, entrevista não, Luana, é um bate-papo, tá? Você ficou tão à vontade que eu falo que esse é o sentido do saúde e bem-estar, né? Eu sei que as pessoas hoje, elas têm muita dúvida de, tem um incidente em casa, aonde liga? Porque normalmente ligam para onde? Pro bombeiro. É muito comum, as pessoas elas confundem quem eu vou chamar na hora de uma emergência. Então, o bombeiro, telefone 193, é muito importante de falar, porque os números parece que somem na hora da emergência, né? Então, lembrando, 193 é o Corpo de Bombeiros. A gente atende acidentes com o nosso caminhão, então seja lá um incêndio, uma vítima presa dentro do veículo, uma situação de resgate, uma estrutura, né, um plano elevado na cachoeira, enfim, isso são atividades que nós vamos deslocar o nosso caminhão de emergência, que é o ABTR. Autobomba, tanque e resgate. Gente, então é o caminhão. Isso, é um caminhão totalmente preparado com vários equipamentos para várias frentes de atuação. Isso é o 193. Além disso, no 193 a gente atende o APH, que é o atendimento pré-hospitalar com as ambulâncias, né? A ambulância do CIAT, que muita gente liga e fala, eu quero o CIAT, eu não liguei pro bombeiro. Mas o CIAT, ele é o bombeiro. Então, ele é uma sigla, né, de atendimento ao trauma em emergência, e ele é uma ambulância composto por bombeiros socorristas. Então, a ambulância ela vai atender acidente de trânsito, agressões, ferimentos de arma de fogo, ferimentos de armas brancas, tudo aquilo que precisa de um cuidado imediato, ali com pouco recurso, para que ele seja encaminhado para uma unidade de saúde. Seja daí um hospital, que precisa de um recurso maior, ou uma UPA, né, esses atendimentos mais comuns. Mas sempre é uma situação de um trauma. Então, algo que a pessoa recebeu, aquela lesão, teve um impacto, teve uma queda, teve um ferimento, e precisa de um atendimento pré-hospitalar. Diferente do SAMU. O SAMU, o número é 192. Gente, grave, tá? 193 bombeiro, 192 SAMU. 192 SAMU. Isso. O SAMU, ele é para atendimentos clínicos, que são pessoas que estão passando mal. A gente fala que é de dentro para fora. A pessoa teve algum mal-estar, precisa de um transporte médico, precisa de medicação, precisa de situações clínicas. É o SAMU que vai atender. Por quê? Porque é uma equipe médica com enfermeiros, com o próprio médico, que vão saber avaliar esse paciente e dar o melhor direcionamento médico, clínico. O atendimento, né? Porque Isso. assim, quando liga no SAMU, normalmente é enfermeiro e médico que atende na central. Exatamente, na central de atendimento. Isso. E nós, quem faz essa triagem, quando liga 193, que cai na nossa central de operações bombeiro militar, são bombeiros que fazem uma triagem dessa ligação. Então, eles vão estar perguntando qual é o tipo de ocorrência que a gente chama, o que aconteceu com você, o que você precisa, e o endereço, e daí nós fazemos várias perguntas, porque de fato nós precisamos saber qual recurso que a gente precisa mandar. Se é só ambulância, se eu preciso mandar o caminhão junto, se eu preciso de uma, de duas, de 3 ambulâncias, são 3 vítimas que eu preciso de atendimento. Eu não consigo mandar uma ambulância. Então tudo isso é a pessoa, o solicitante que vai estar passando para nós. E quando vocês chegam, gente, é muito comum o CIAT em acidente de trânsito, tão grave, acidente trauma, acidente de trânsito, CIAT. E quando vocês chegam no local e o paciente está em óbito, vocês solicitam IML? Como que é esse procedimento? Quando nós estamos em atendimento e essa vítima ainda não evoluiu, né, para o óbito, que a gente chama de uma vítima código 4, que é a pessoa que veio ao óbito, nós não constatamos isso. Isso é um ato médico. Então, sempre que essa pessoa está evoluindo ou já evoluiu para o óbito, nós vamos pedir o apoio do SAMU com um médico, e esse médico que é o profissional competente para atestar, de fato, que aquela pessoa já não tem sinais vitais.
Então, nós, todos os outros acionamentos, já faleceu, infelizmente, o médico atestou, nós podemos sim estar fazendo o acionamento, se for acidente de trânsito, polícia científica, que tem que analisar como aquele acidente aconteceu e que virou um local de morte, né? Então tem outros órgãos que são responsáveis também, que fazem perícia, enfim, nós fazemos daí os demais acionamentos dos outros órgãos que precisam dar apoio naquela ocorrência. Gente, é muito sério o trabalho do pessoal, tanto do SAMU quanto do Corpo de Bombeiros. Então, evitem trotes, cuidem dos seus filhos em casa, porque as crianças ligam muito pro bombeiro. É verdade, nós temos muito números de trotes, assim, várias vezes acontece. É muito comum agora esse período de férias, porque as crianças estão lá em casa, estão sozinhas, e é comum para elas fazerem. Então, de fato, a gente precisa que os pais estejam orientando, né, explicando o que é um telefone de emergência. Esse telefone, nós temos 3 linhas. É interessante a gente falar. Nós temos 3 linhas 193. Então, o que significa? Que nós vamos estar atendendo 3 ligações de ocorrência naquele momento. Se uma delas é trote, aquela linha já está ocupada. E até a gente conseguir entender que é o trote, ou muitas das vezes a gente mobiliza o recurso, porque não consegue identificar que é o trote e acaba mandando. Então a gente gasta uma ambulância, pode até gastar o caminhão, já aconteceu, de mandarmos para o incêndio, e daí parece que a pessoa está muito desesperada e não consegue passar todas as informações, e a gente não pode demorar muito, porque o incêndio ele se propaga de uma forma muito rápida, a gente acaba mandando e chega lá e não encontra a ocorrência. Gente, tem umas crianças que são artistas, né? Mas não só crianças não, tem adultos que fazem. São todos artistas, conseguem enganar o soldado que está lá do outro lado, né? Gente, por favor, né? Não dá. A gente sempre fala, porque a gente não pode dizer, esse eu vou mandar ou aquele eu não vou mandar. Então a gente pega as informações básicas, coincidiu de ter um endereço, tanto que em algumas situações a gente espera ter mais de uma ligação. Porque é comum, se é na rua, tá passando mais de uma pessoa. Daí várias pessoas ligam sobre o mesmo acidente. Daí a gente já fala, essa ocorrência já entrou, é verdadeira, dá maior credibilidade. Agora tem outras que a gente percebe que está duvidosa, a gente até tenta esperar um pouquinho mais para tentar confirmar e não mandar o recurso à toa. Quando eu estive lá no estágio, gente, eu estava lá, tocou a sirene. E meu coração falava, ai meu Deus. E então nós ficamos bastante tempo lá, eu vi todo o processo de saindo da ambulância, voltando da ambulância, eu achei aquilo demais. Agora a perguntinha, você também desce naquele... pau de sebo. O pau de sebo? A gente, olha, hoje já não é muito usado, né? Porque tem a escada ali, propriamente dito. Mas às vezes quando toca tudo, toca o caminhão, toca a ambulância, a gente sabe que é algo bem grave, você demorou um pouquinho mais porque você estava fazendo uma outra coisa, daí você usa porque ele é muito mais rápido, né? Você escorrega ali rápido e desloca rápido. Eu não tive coragem de descer no pau de sebo. Mas teve alunas que desceram. Teve várias, todo mundo agora é minha vez. Mas eu falei, gente, eu tomei acho que velha mesmo para descer no pau de sebo, eu não quero. Agora, vestibular aí, teve a galera que passou. As universidades têm muito trote. Você tem alguma dica, gente? Porque tem alguns trotes que a galera bebe demais, né? Eu particularmente, eu não gosto, né, disso. Tanto que eu, quando fui aprovada no vestibular, nem dei trela para isso, porque eu não vejo muita utilidade, né? Eu acho que deveria ser um trote solidário, pensar numa algo mais produtivo para essa pessoa, já mostrar, de fato, iniciar esse graduando naquela área que ele vai começar a desenvolver e vai se tornar um profissional. Mas fica, claro, o alerta, e daí como são jovens, né, vamos pensar assim que talvez fiquem melindrados de não aceitar, né, de achar que não vão ser aceitos naquele grupo por algum motivo, mas preservem pela sua própria segurança. Então, ingerir bebida em excesso, mandarem tomar determinada situação, tentarem, vamos todo mundo fazer determinada situação. Se você se sentiu com medo, se você sentiu um risco, se algo te diz para que você não faça, realmente não faça. Não precisa ser aceito isso. É muito comum, nós já tivemos atendimentos em caso de adolescentes que entraram em coma alcoólico pelo excesso de bebida, né? Até que nos relatou uma situação de foram jogar a pessoa na piscina
e ele bateu, né, a parte, teve uma lesão medular e ficou, né, paraplégico pelo acidente, então é perigoso. Eu acho que não deveria existir. Eu também acho. Ainda existe, mas eu acho que cada um pode sim ser responsável e dizer não, eu não vou participar disso, eu não quero, e eu acho que tem que se posicionar. Eu acho que custa às vezes a vida da pessoa. Eu até li um post, porque teve lá o grito de carnaval no Rio de Janeiro, e tinha 300 mil pessoas na praia de Copacabana e teve o tumulto. E aí alguém disse assim, olha como o povo brasileiro está doente. Não saem para protestar pelos direitos, mas saem para uma festa, e aí teve lá, o pessoal foi pisoteado. Nossa, imagina, gravíssimo, né? Gravíssimo. Hoje, o nosso código de prevenção, né, cada corpo de bombeiros do estado tem sua própria legislação, e isso é estadual. Então, aqui no Corpo de Bombeiros do Paraná, a gente tem nosso código de prevenção, código de segurança contra incêndio e pânico. Olha. Então, hoje, as medidas de segurança que nós cobramos, e isso seja para as edificações novas e aquelas antigas que estão se adaptando às normas, a gente já prevê o incidente do pânico, porque quando tem aglomeração de pessoas, que a gente chama de reunião de público, e isso varia nos shows, e depois, infelizmente, da tragédia da Boate Kiss, reformulou algumas normas para tentar minimizar ou até mesmo impedir que novos acidentes como esse aconteçam. A gente leva muito em questão o público, porque numa situação de pânico pode até não ser a estrutura, né, num desabamento, não é a estrutura pode até não ser o maior risco, mas o pânico que é gerado ali dentro. É o ser humano, gente, porque no pânico é o instinto, né, o instinto de sobrevivência. E se cair, vai pisar por cima mesmo, vai pisotear, vai ser esmagado. Deus me livre. Acontece. Galera, não precisa, algumas coisas são desnecessárias. Peguem a dica aqui da Luana, dá pra viver tranquilinho, dá pra se divertir, né? Dá, tudo com cuidado, tudo com moderação, né? A gente costuma não achar que os acidentes vão acontecer com a gente, e é esse o maior erro. Então a prevenção é o nosso lema, né? O lema do Corpo de Bombeiros até diz que o acidente ele só acontece quando falha a prevenção. E em várias situações isso se aplica. E a prevenção é para tudo, para nossa saúde, né, gente? É para tudo. Então, peguem essa dica, é super importante, tá? No decorrer aí do nosso janeiro, fevereiro, a Luana vai estar